Olá pessoal, meu nome é Agatha, eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a terceira geração romântica do Brasil. Então nossa aula de hoje será sobre romantismo no Brasil, terceira geração. E vamos lá, né? Vamos começar. Para começar, é importante se situar um pouco, né, o que estava acontecendo, quais são as principais características dela, né? Então, a terceira geração romântica é o período que corresponde de 1870 a 1880. E ela também era conhecida, né, como geração condoreira, uma vez que esteve marcada pela liberdade, uma visão mais ampla, características das aves que habitam a Cordilheira dos Andes, condor. Então, nesse período, a literatura sofreu uma forte influência do escritor francês Victor-Marie Hugo e recebeu o nome de geração hugoana, né? Então, essa foi a principal característica, né? Principal que explica a identidade, né? Da terceira geração. E diz também que ela era conhecida como a geração mais popularmente chamada como condoreirismo, né? Ou geração condoreira. E agora nós vamos para mais algumas características. É importante notar que nessa fase a busca pela identidade nacional ainda continua muito forte, né? Que, como eu já falei na aula anterior sobre romantismo, primeira e segunda geração, que o romantismo, a partir do momento, né, que os ideais românticos eles estavam sendo buscados, né, a constante busca pela identidade nacional, ela foi muito forte, principalmente primeira fase, né, que era a fase indianista, ufanista, nacionalista, regionalista. Então, principalmente na primeira fase, ela tem um marco muito forte, a identidade nacional. No entanto, aqui, como a gente pode ver, ainda continua, né? Então, a terceira geração ainda tem essa busca, né, pela identidade nacional. E, nesse caso, ela não só é focada nas etnias europeias e indígenas, mas também na identidade negra do país. Então, aqui, diferente das gerações anteriores, né, como principalmente a primeira geração, que era mais focada para o indianismo e para as etnias europeias, né, por conta do descobrimento do Brasil. Então, as outras gerações eram mais voltadas para essas etnias, mais focadas nessas etnias. E agora, na terceira geração, na geração condoreira, nós teremos também palco para a identidade negra do país, né? Que é muito forte. A identidade indígena e a identidade negra predominam o país, né? Por esse motivo, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores, com destaque para Castro Alves, que ficou conhecida como o poeta dos escravos. Então aqui nós teremos, né, uma poesia que irá abordar mais a questão da abolição e tudo que estava acontecendo na cena, né, com os escravos, né, toda a questão da escravidão, do sofrimento, da dor. Então serão abordados nessa terceira geração romântica. Nós temos também como principais características que serão abordadas nas obras o erotismo, o pecado, a liberdade, o abolicionismo, realidade social e a negação do amor platônico.
Então, esses são os principais conteúdos, né, as principais temáticas abordadas nas obras do condoreirismo. Agora, temos como principais autores, né, deste movimento, dessa escola literária, dessa fase da escola literária, o Antônio Frederico de Castro Alves, que é conhecido como Castro Alves, foi um escritor baiano de maior destaque na terceira geração romântica. Castro Alves, chamado de poeta dos escravos, ele apresenta uma poesia dividida em duas temáticas: a poesia social e a poesia lírico-amorosa. Então, dentre elas, podemos destacar o Navio Negreiro. Navio Negreiro é uma obra que representa totalmente, uma obra que foi um grande marco na terceira geração romântica. Temos também Espumas Flutuantes, de 1870, A Cachoeira de Paulo Afonso, 1876, Os Escravos, 1883. Também temos Joaquim de Souza Andrade, né, 1833 a 1902, mais conhecido por Souza Andrade. Foi um escritor, poeta maranhense, muito influente na literatura brasileira. Em 1857, ele publicou o primeiro livro de poesia, denominado Harpas Selvagens, né? 57. Sua obra mais destacada é o poema narrativo O Gueza, baseado na lenda indígena Gueza Errante. Então, esse poema também é muito importante, né? Muito estudado na literatura. Também temos Tobias Barreto de Menezes, viveu de 1839 a 1889. Tobias Barreto ele foi poeta, filósofo e crítico brasileiro, notável pelos seus poemas românticos com grande influência do escritor Victor Marie Hugo, que viveu de 1802 a 1885. Então, nas obras principais do Tobias Barreto de Menezes está Glosa, 1864, Amar, 1866, O Gênio da Humanidade, 1866 também, e A Escravidão, 1868. Também temos Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, 1849 a 1910. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Nabuco foi poeta, jornalista, diplomata, orador, político e historiador brasileiro. Então, os principais temas das obras, né? A abolição da escravatura e liberdade religiosa. Suas obras: Abolicionismo, 1883, Escravos, 1886 e Minha Formação, 1900. São as principais obras dele, né? E, para terminar, temos o autor Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Viveu de 1851 a 1914. Ele foi um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letras. Foi um crítico literário, poeta, ensaísta, historiador, filósofo, professor e político brasileiro. Possui uma vasta obra nas áreas da filosofia, política, sociologia, literatura, folclore, etnologia, direito, poesia, cultura popular e história. Ele destaca-se pela poesia contemporânea, 1869, Cantos do Fim do Século, 1878, e Últimos Arpejos, 1883. Esses foram os principais autores, né, da terceira geração condoreira. E a partir de agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios, né, para poder fixar melhor esse conteúdo aprendido e também desenvolver, né, o conhecimento adquirido com os conteúdos. Então,
Fiquem agora com os exercícios. Bom, pessoal, para começar, primeiro exercício, nós temos a palavra de Castro Alves. Seria, no contexto em que se inseriu, uma palavra aberta à realidade da nação, indignando-se o poeta com o problema do escravo e entusiasmando-se com o progresso e a técnica que já atingiam o meio rural. Esse último aspecto permite afirmar que Castro Alves A. Identifica-se aos poetas da segunda geração romântica no que se refere à concepção da natureza como refúgio. B. Afasta-se nesse sentido de outros poetas, como Fagundes Varela, que consideram o campo um antídoto para os males da cidade. C. Trata a natureza da mesma forma que o poeta Árcade que o antecedeu. D. Antecipa o comportamento do poeta parnasiano, que se entusiasma com a realidade exterior. E E. Idealiza a natureza da pátria, buscando preservar a sua simplicidade e pureza, tal como Gonçalves Dias. Então, pessoal, a respeito de Castro Alves, né, da poesia dele, do que ele fala em suas obras, né, como a gente pode ver ali no enunciado, ele expõe uma palavra aberta à realidade da nação, indignando-se o poeta com o problema do escravo e entusiasmando-se com o progresso e a técnica que já atingiam o meio rural. Então a gente pode perceber que ele vai se afastar da questão do campo, né? Então ele se entusiasma com o progresso. Portanto, ele já é uma pessoa que prefere mais a cidade e também que está inserido no meio social. Ele retrata os problemas sociais. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, né? Que ele afasta-se nesse sentido de outros poetas, como Fagundes Varela, que consideram o campo um antídoto para os males da cidade. Então, para Castro Alves, os males da cidade não vão ser resolvidos por conta do campo, né? Então, a sua poesia, ele aborda uma poesia que retrata a sociedade tal como ela é e critica também.
No próximo exercício, nós temos: numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Então, nós temos primeira geração para um para a primeira geração, 2 para a segunda geração e 3 para a terceira geração. Seguintes opções: abolicionismo, condoreirismo, autocomiseração exacerbada, obsessão pela morte, indianismo, nacionalismo. Então, aqui nós temos o seguinte: para escolher a alternativa que vai representar a sequência correta dos numerais. Então, o abolicionismo, ele é característico de qual geração? Da terceira geração, né? É a terceira geração, nós temos obras abolicionistas que vão tratar sobre a abolição da escravidão. E condoreirismo. Condoreirismo também é característico da terceira geração, né? Então, inclusive, é um dos nomes dela, geração condoreira. Autocomiseração exacerbada, né? Então, é miserável consigo mesmo e de forma exagerada. Isso é uma característica da segunda geração, também conhecida como geração byroniana. Portanto, é 2, né? E obsessão pela morte, também característico da segunda geração. Portanto, até agora nós temos 3, 3, 2, 2. E indianismo é característico da primeira geração, como a gente viu na outra aula sobre as primeira e segunda fases, né, gerações do romantismo. E o nacionalismo também é primeira geração. Portanto, a resposta correta, né, de ordem correta, ficou a alternativa E, onde nós temos 3, 3, 2, 2, 1, 1. Então, essa foi a ordem correta das alternativas. O nosso próximo exercício, né, é sobre a terceira geração do romantismo. Então, ela possui características marcantes que se relacionam com o momento histórico, político e social. Assinale a alternativa que melhor descreve essa fase da literatura brasileira. Alternativa A é conhecida também como byroniana ou ultrarromântica,
por possuir uma visão pessimista e decadente da vida e da sociedade. Possui como característica o sofrimento amoroso, valorização da morte, tristeza e melancolia e o misticismo. Então, essas características aqui da alternativa A são características da terceira geração do romantismo? Não são. Essas são características da segunda geração do romantismo. Portanto, a alternativa A está incorreta. Nós temos depois a alternativa B, né? É conhecida também como condoreira. Possui como marca poética a denúncia das desigualdades sociais e a defesa da liberdade. A letra B está expondo, né? Está colocando, pontuando características da terceira geração do romantismo? Sim, está. Porque como a gente já viu no conteúdo da aula de hoje, a terceira geração do romantismo, ela também é conhecida como condoreira, né? E vai tratar em suas obras, né, a marca poética, a denúncia da desigualdade social, né? É uma poesia social, e a defesa da liberdade, né? Também é a abolição da escravatura. Depois nós tínhamos a alternativa C, que é conhecida também como nacionalista e indianista. Foco poético está na natureza tropical, no patriotismo, nos eventos históricos e no indígena brasileiro. Nessa alternativa C, essa aqui ela está abordando sobre a primeira fase, né, a primeira geração do romantismo. Portanto, a letra B está incorreta. A letra C, perdão, está incorreta. E então, como a gente já percebeu, a alternativa B é a alternativa correta. Bom, pessoal, nosso próximo exercício nós temos um poema, né? Quebraram-se as cadeias, é livre a terra inteira. A humanidade marcha com a Bíblia por bandeira. São livres os escravos, querem empunhar a lira. Quero que esta alma ardente um canto audaz desfira. Quero enlaçar-me o hino aos murmúrios dos ventos, às harpas das estrelas, ao mar, aos elementos.
Então, nesse fragmento, ele é pertencente a um poema de Castro Alves. E nota-se características de qual tendência romântica no poema, né? Nós temos a opção A, mal do século. Essa aqui não seria a alternativa, pois mal do século se refere à segunda geração romântica e, neste caso, não está falando, né? Então, a segunda geração romântica tem como característica o pessimismo, tristeza, a morte. Portanto, o poema não está falando sobre isso. A próxima opção está falando sobre o bucolismo. Também não é, né? Pois o bucolismo ele se trata de temas campestres, né? Se refere ao campo. E também não é isso que o excerto, né? O fragmento está abordando. A alternativa C, poesia condoreira. Então, de fato, né? Como a gente até já viu na aula, Castro Alves ele é um poeta do condoreirismo. Portanto, esta é a alternativa correta, a letra C, porque a poesia vai falar sobre questões sociais, sobre a libertação dos escravos. E a D, nacionalismo, também não é, porque é uma característica da primeira geração. E indianismo também é uma característica da primeira geração romântica, né? Portanto, no último exercício, ficou como correta a alternativa C, poesia condoreira. Bom, pessoal, esse foi nosso conteúdo de hoje, né, sobre a terceira fase, a terceira geração romântica. Espero que vocês tenham conseguido compreender e entender sobre o contexto histórico, o resumo, né, sobre o que foi o romantismo no Brasil, também as principais características e os principais autores da poesia romântica, né? E também espero que tenham conseguido resolver os exercícios e compreender completamente os conteúdos passados nesta aula. Essas foram as referências utilizadas, né, para a elaboração da aula. E muito obrigada pela atenção.